210. Cadê as irmãs que cantam? A Cristina. Você canta, vamos ver se tá funcionando. Alzerina. Deixa o celular no Instagram, tá? Eu pego lá. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar. Quantos conhecem o livro das ideias aqui? Levanta a mão. Quantos conhecem as ideias? Ah, não deixa eu não conhecer, não. Vamos já ler mais. Jesus é o Redentor que veio nos salvar. Pronto aí. 310 na cabeça. Amém? Baixa. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 299. Pastor Otávio. 299. Eu sei. É a voz do Jesus.
conosco o nosso pastor presidente, o pastor Gerson e sua esposa, a pastora Dulce. Para quem não conhece, tem alguns irmãos novos aqui. Eu vou pedir para o casal ficar em pé, por favor, só para não apresentar, porque ele é o pastor presidente. Esses são os nossos pastores presidentes dessa congregação. A igreja quer dar uma linda salva de palmas pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe. Estou passando com a direção do pastor. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre bom estar na casa do Senhor e nesta data aqui na congregação do Jaguari, embora no meio de semana sempre é difícil em função dos trabalhos, das pessoas, mas aqui nós estamos. E Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas, Ele está presente. Então nós somos aqui firmados na palavra de Deus. O trabalho que a gente vai fazer para depois. Quero só fazer aqui uma introdução. Como os irmãos sabem, hoje é um dia de transição pastoral, quando o pastor Samuel está definitivamente deixando a congregação como pastor desta congregação. Ele estará assumindo uma outra congregação e também estará dando posse a um novo obreiro aqui na congregação. É um processo normal dentro da vida da igreja e a gente fica sempre contente quando a gente entende que Deus está na direção de todas as coisas. A gente, como pastor, a gente é apenas um instrumento para exercer aquilo que o Senhor nos dá como direção. Deus, Ele trabalha desta forma, Ele direciona. E Deus sempre confirma, de um jeito ou de outro, Deus confirma a direção que a gente está tomando. E Ele fez muito antes de eu conversar com o pastor Samuel, como também com o pastor Ricardo, com o pastor Sérgio, a direção de Deus já tinha dado e depois confirmou. Isso é maravilhoso, porque quem governa é Deus. A própria saída também do obreiro que estava no Bolão, o pastor Castro, também ele me mostrou em dezembro. Eu falei para minha esposa, a pastora Dulce, o pastor Carlos vai no procurar, vai entregar o trabalho e vai embora. Então, tudo pelo direcionamento que Deus dá, que nos faz ver o trabalhar de Deus, que a obra é do Senhor. A gente apenas obedece aquilo que o Senhor nos dá como direcionamento. Vou ler aqui uma palavra de introdução. Não vou pregar nesse assunto. Está lá no livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 12, o versículo 13, que é uma palavra de evocação, de admoestação, são preceitos que foi estabelecido tendo em vista a necessidade que Paulo viu na igreja naquele momento e, consequentemente, inspirado pelo Espírito Santo, porque a figura do pastor é uma figura muito combatida, principalmente hoje, com o avanço da tecnologia. O que se mais faz é falar mal do pastor. E vi uma série de acontecimentos, de escândalos que se propagam. A figura do pastor está muito descaracterizada em função dessas questões. Mas Paulo traz aqui uma palavra que é direcionada para a igreja, para aqueles irmãos e para nós nos nossos dias, que diz o seguinte: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós o Senhor e vos admoesta, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra.
tende paz entre vós. Amém. Você, se estiver na cidade, se encontrar com, se você tiver um vizinho, esse vizinho, embora seja simples, não tenha nenhuma formação, nenhum preparo, mas por alguma razão ele chega em você, um policial, seja da guarda municipal, da polícia, aí você encontra com ele, ou ele encontra com você, por um motivo ele pede os seus documentos, e você prontamente respeita ele, por uma razão simples, porque ele está investido de uma autoridade, ele representa um governo do poder, ele pode até não ser nada na sua concepção, mas por ele estar investido de autoridade, você diz sim para ele. E você, com humildade, entrega os documentos que ele pediu. Por quê? Porque você está diante de uma autoridade. A igreja, às vezes, não tem essa compreensão em relação ao pastor. O pastor é uma autoridade. Nós não temos aqui esse motivo para mostrar, nós temos aqui a lei. Não, a lei que nós temos é a palavra. Mas nós temos a autoridade que Deus nos deu. E tanto que nós temos que a Bíblia diz que a gente vai prestar conta. A gente vai prestar conta. Ele vai prestar conta. Nós vamos sair prestar conta, nós vamos prestar conta. Todos aqueles que presidem, e aqueles que trabalham, que exercem autoridade, têm uma responsabilidade diante da igreja, mas sobretudo diante de Deus. E isso é uma coisa que nós temos que pensar sempre e ter o temor, né? Porque Paulo fala aqui para reconhecer e ter em estima aqueles que admoestam. É difícil você ter estima alguém que te admoesta, né? É bom você ter estima alguém que te elogie, que se fala bem, passa a mão na cabeça, né? Mexe com o seu ego. Aí você fala, esse cara é bom, né? Mas reconhecer e estimar alguém que te admoesta, que chama a sua atenção, é uma contradição, mas é o que a Bíblia ensina, porque é a figura da autoridade, ou do pai. O pai também é uma autoridade. Não é isso? O pai e a mãe, os pais são autoridades. É uma cadeia de autoridade, né? Então nós estamos aqui nesta noite revestidos dessa autoridade do pastor, do obreiro do Senhor, com a responsabilidade de fazer também essa transição dentro da direção de Deus. E eu sou grato a Deus, por quê? Porque as coisas de Deus acontecem dentro da mais perfeita paz e ordem. É o que nós estamos vendo aqui nesta noite. Eu já recebi os comunicados, domingo, foi um culto maravilhoso, despedida, a igreja, ao mesmo tempo que sente a saída, mas também está alegre, porque é a vontade de Deus, é o projeto de Deus, é aquilo que Deus realmente tem desenhado neste momento. E a gente agradece a Deus por tudo o que Deus tem feito. Vou falar depois, fique de pé, eu quero fazer uma oração neste momento, e depois o pastor Samuel, que ainda é o dirigente, vai dar continuidade mesmo neste culto. Com a programação, depois eu terminar a programação, eu volto aqui para trazer mais uma pequena porção e estaremos fazendo um processo de transição. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui na Tua casa nesta noite, para fazer este processo, não só de fazer o processo, estamos aqui primeiramente para cultuar ao Senhor, mas também para realizar esse processo de transição, Senhor, na colocação, delegação de autoridade para o novo pastor que estará assumindo esta congregação. Nós queremos desde já agradecer pela vida da igreja, pela vida do pastor Samuel, sua esposa, seus filhos, e por todos os obreiros que aqui congregam, Senhor, na tua casa, que têm servido, que têm prestado adoração ao Senhor, que têm, Senhor, servido ao Senhor com fidelidade. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre esta casa, abençoando este culto, que tudo seja feito para a glória do teu nome e para a edificação das nossas vidas
em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Pastor Samuel, dá prosseguimento com o Beto. Obrigado. Conjunta nessa do Senhor Exílios, nesse momento, também eu quero expressar minha gratidão a Deus. Já fizemos isso no domingo, né? Mas é mais uma oportunidade que Deus nos dá. Agradecer a Deus por tudo que passamos, tudo que Deus nos concedeu, pelas oportunidades que Deus nos abriu de trabalhar na obra do Senhor. Foram feitas muitas coisas e há de se fazer muito mais ainda, né? Tem muita coisa ainda por fazer feita. Agradeço a Deus que sempre nos operou, acompanhou, né? No nosso ministério. Também o pastor Gerson Luz, porque há 13 anos atrás, foi dia 25 de setembro, 22 de setembro de 2013. Mas tempo, né? 13 anos. Né? Comecei a... Deus abençoe o pastor Gerson pela confiança. Nós crescimos ministerialmente, como veio. Não foi fácil. Teve hora que parecia que não ia nem andar, né? De tão difícil que era, mas Deus abençoou, Deus deu graça. E a toda a igreja, todos os obreiros do campo, né? Todos os pastores do campo que nos apoiaram de alguma forma, direta e indireta, os irmãos da igreja que sempre nos apoiaram de uma forma maravilhosa. Já deixo aqui meu agradecimento a todos, em nome de Jesus, e pedindo, né, para a igreja que apoie o pastor. O pastor Ricardo vai precisar de muito apoio, né? Se vocês derem o apoio do meu amigo, vai ser uma bênção, pastor Ricardo, pastor Silvio. Vai ser uma bênção. Deus está contigo, Deus está com vocês. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Conjunta aliança do Senhor. Logo depois, a juventude da a juventude louvou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Conjunta aliança da amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos adorar a Deus. Se você puder nesse momento, vamos ficar de pé e juntos declarar que estamos aqui para adorar a Ele. Esse é o nosso objetivo, no qual nós temos. Saímos de casa aqui com esse objetivo. Possamos então aproveitar este momento. Glória a Deus, aleluia. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos.
Senhor, sei que é meu Pai. Ele é teu Pai. Eu nem sabia que ia acontecer essa mudança, né? E há 3 domingos, Deus me levou a falar que Deus é o Pai de vocês. Deus é o Pai de vocês. E 3 domingos falando isso aí. Aí depois veio todas as notícias, aí a gente viu que o Espírito Santo já estava trabalhando, né? Deus vai cuidar de você, pastor Ricardo, com sua CDM. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai cuidar de nós. Deus vai ter misericórdia de nós, pastor Sérgio, pastora Carmen. Deus vai cuidar de nós. E Deus é nosso Pai. A bondade dele é infinita. Quando Moisés quis ver a face de Deus, não, você vai ver só uma faceta. Somente a minha bondade. E a bondade dele foi suficiente para irradiar a sua glória em Moisés. Louvado e agradecido ao Senhor. Que nós possamos ver a bondade de Deus nesta noite, o cuidado de Deus na nossa vida. Deus cuida da sua igreja, porque a igreja é dele. Ele comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. Louvado e agradecido ao Senhor. Logo depois os jovens Maim, círculo de oração, louvam o Senhor. E eu estou retornando o microfone do pastor Gerson.
Esse é o nosso Deus, Deus de milagres. Círculo de oração pelo Senhor, todas as irmãs, enquanto as irmãs se organizam. Glória a Deus. Nós vamos recolher os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Quero chamar aqui o pastor para poder orar. Pastor Sérgio, a restauração, e o irmão Cléber recolheu a oferta. Toda a igreja de pé. Paz do Senhor da igreja. Senhor, nosso Deus, Pai, graças damos ao Senhor, Pai querido e Deus maravilhoso, nesse momento, nesta reunião, que se encontra a tua igreja. Nós temos adorado ao Senhor até então. E vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas, que são para esta grandiosa obra, Pai querido. Também a obra que é feita nesta região. Todo o sustento necessário, toda a suficiência vem do Senhor e da contribuição dos nossos irmãos. Que assim o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante nesse momento, e aqueles que não podem, que o Senhor venha prover, que eles possam estar também contribuindo nesta maravilhosa obra. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus, já agradecemos. Amém. Amém. Todas as vozes, menos a tua.
Pastor Jefferson. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. A voz do Senhor é tudo para nós. Sem que Ele fale, nós realmente ficamos sem direção. Mas a voz do Senhor nos dá direção. Estava acertando aqui uma mudança de agenda. O Vale vai cooperar então nessa quinta-feira lá no culto desse lugar, já vai estar certo? A gente vai estar remanejando o pessoal nessa semana. Meus irmãos, nós iremos rapidamente falar aqui uma palavra da parte de Deus e depois estaremos fazendo já o processo de posse. Glória a Deus. Capítulo 5 do livro de Efésios, no capítulo 5, e o versículo 1 e 2. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Graças a Deus. A palavra de Deus é o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio suave. Amém. Nós sabemos que existem muitas maneiras de você aprender. Existe dentro da matéria, da teoria, chamada teoria de aprendizado, existe a chamado aprendizado por transferência de conhecimento. O que é o aprendizado por transferência de conhecimento? Se você já foi aluno, já estudou, sentou numa escola, lá tem um professor. O professor, ele é aquele que transfere conhecimento para quem está sentado como aluno. Então é um aprendizado que você aprende o que o outro aprendeu e agora vai ensinar você. Por isso que a responsabilidade do obreiro, em primeiro lugar, está em ter um conhecimento necessário da palavra de Deus para poder ensinar. Porque como você vai ensinar se você não sabe? É lógico que o conhecimento é relativo e nível diferente, mas essa é a função do obreiro, é ensinar para a igreja, instruir, a instrução. Então, o aprendizado por conhecimento, por transferência de informação de conhecimento. Existe também o aprendizado por imitação. Como é que a criança aprende? Muito mais imitando do que ouvindo. Nenhum valor tem você falar para o seu filho uma coisa e depois praticar outra. Porque o que ele vai fazer é o que você está praticando. É o aprendizado por imitação. Na igreja também é assim. A gente tem que ensinar, mas também aquele que ensina tem a responsabilidade de praticar. Porque o ensino é importante, mas o que arrasta é a imitação, a prática. Então, o apóstolo aqui está pedindo para a gente imitar Deus. É difícil, né? Mas é uma imitação relativa, olhando para aquilo que Deus fez e para aquilo que Cristo fez, o que Deus fez, nos dando Jesus, né? E por meio de Jesus nós aprendemos a respeito de Deus, porque conhecer Deus não é apenas um conhecimento teórico,
pode estudar a Bíblia e ser doutor da Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia muito mais do que todos nós aqui. A gente estudou, fez faculdade, universidade, PhD, doutorista aqui, hebraico, grego, aramaico, tudo que você imaginar de língua, ele sabe. Eu conheço pessoas que têm 16 títulos de formação de mestrado na universidade, tudo é uma lista enorme, mas não conhece. É só uma informação que ele tem, mas ele não tem vida, ele não tem comunhão, porque o conhecimento tem que gerar comunhão. Se gerar comunhão, é apenas uma coisa da cabeça, que está aqui, mas não desceu para o coração. Então o conhecimento de Deus se dá por meio de Jesus. Por quê? Porque seria muito difícil a gente aprender de Deus se não tivesse um exemplo para a gente olhar. Adão é o protótipo e Jesus é o arquétipo. Existe uma diferença, o protótipo e o arquétipo. O arquétipo é o modelo, é aquilo que Deus idealizou. Você quer saber o que Deus espera do homem? O que Ele espera de mim? Olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, que é o modelo que Deus estabeleceu de humanidade, embora crente, você se vê tão pequeno, tão distante. Porque quando você olha para Jesus e vê o modelo que Ele é, que Deus espera que eu seja, aí eu falo, é só a graça mesmo, né? É a misericórdia. E a gente aprende o que? A ser humilde. Humildade de reconhecer que a gente não é nada sem Deus em Jesus. A distância é tão grande daquilo que Deus espera e exige que eu seja, que não tem como. Então tem muita gente que tem um conhecimento, mas não tem humildade, porque ele só tem a informação. Mas se ele conhecer de fato a Deus por meio de Jesus Cristo, e se vendo através de Jesus, ele vai perceber que ele é tão carente que ele depende da graça e da misericórdia de Deus a cada segundo de sua vida. Isso mantém na humildade. Não tem como você aprender humildade só com uma concepção. O que é humildade? A humildade é iniciativa. Não, você não aprende assim. Você quer aprender humildade? Olha para Jesus. Aí você vai ver. O que é humildade? Porque ele foi, mas você vai ver o que Deus espera e exige que você seja. Aí você vai ter humildade, porque você vai se conhecer de fato quem você é olhando para Jesus. Você não se conhece olhando para você. Você se conhece olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você passa a se conhecer. E aí você começa a entender a misericórdia e a graça de Deus. Então nós olhamos aqui e o apóstolo falando: sede, pois, imitadores de Deus como filhos. O filho deve imitar o pai, deve olhar para o pai e andar em amor como também Cristo vos amou. Ou seja, olhando para Deus e olhando para Jesus, que é o modelo, porque a gente carece de referência, e a referência aqui é Jesus. E eu quero aqui resumir de forma muito simples, porque não é um dia para dar um estudo bíblico. O que nós aprendemos de Jesus? Muita coisa, mas aqui dentro desse conceito. Primeiro, a submissão. Se existe uma coisa que a igreja do século XXI precisa aprender, o que é a submissão. Porque a gente gosta de agir por conta, de não depender. É um negócio assim que mexe com o ego da gente, né? Você se sobre isso. Mas Jesus foi o exemplo perfeito de submissão. Onde estava o poder de Jesus? Na submissão. Você sabia?
O poder de Jesus estava na submissão. Ele falou: ó, eu até poderia fazer isso aqui, mas ele estava debaixo de quê? De um trono. Ele era submisso a um poder, a um trono. Tanto é que aquele centurião, quando chegou para Jesus, falou: ó, eu também sou um homem de autoridade. Ele não disse: eu também tenho autoridade. Não, eu também sou um homem debaixo de autoridade. Eu digo ao meu servo: faz isso, ele faz. Vai lá e ele vai. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma autoridade. Por ele estar debaixo de uma autoridade, então ele exercia o poder de autoridade de acordo com o trono que ele estava submetido. Jesus pôde exercer e exerceu a autoridade porque ele estava debaixo de uma autoridade. Por ele ser submisso àquela autoridade, que é Deus o Pai, então ele estava representando no território que ele estava exercendo a sua autoridade. Ele o quê? Estava representando os interesses de Deus, não o seu. Por isso ele diz: olha, se for possível, faça nesse caso, mas contudo seja feita a tua e não a minha. Por quê? Porque ele estava submisso aos interesses não seu, mas aos interesses do reino, do qual ele estava representando. Então você observa aqui, rapidamente, que existem dois tipos de submissão: a submissão passiva e a submissão ativa. As duas são essenciais, são, do ponto de vista humano são, mas Deus não quer que você o sirva apenas pela submissão passiva. Deus quer que você o sirva com a submissão ativa. O que é a submissão passiva? A submissão passiva, por exemplo, você é pai ou mãe, você estabelece limites dentro de casa, você estabelece normas, você estabelece um ponto até onde pode ir, porque precisa ter ordem. Não é isso? Na cidade, você se submete às leis do trânsito porque você quer, não, porque existe uma lei. E se você não submeter, você vai arcar com a responsabilidade de uma transgressão e a lei vai te punir. Então você obedece por uma necessidade que foi imposta. Você aceita, você se submete àquilo. Não é isso? Você sai daqui para São Paulo, no seu carro, você corre dentro do que a lei permite. Se você ultrapassar, você vai correr o risco de quê? De ser multado. Né? Então você se submete, por quê? Porque existe uma lei sobre a sua vida. Mas o que é a submissão ativa? A submissão ativa é aquela que você obedece, você se submete, não por causa de uma lei, mas por causa do coração que deseja fazer aquilo voluntariamente. É muito bom o filho obedecer os pais quando é submetido às leis, mas o pai vai ficar muito mais feliz se o filho obedecer e submeter sem que haja necessidade de estabelecer aqueles limites. Da mesma forma, como é que Jesus obedeceu? Ele foi submisso, mas foi a submissão imposta, o capricho que foi colocado nele? Não. Ele serviu voluntariamente. Ele disse: ó, minha comida e a minha é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele é movido por quê? Por uma submissão ativa, é o desejo de fazer a vontade e submeter a sua vontade ao governo de uma outra vontade que é soberana e maior do que a dele. É isso que Deus deseja de mim, em todos os nossos momentos, de você, de toda a igreja. Essa submissão, esse desejo de não fazer a nossa, mas de fazer a vontade dele, de submeter ao governo dele, aos interesses do reino dele, e abrir mão da nossa vontade. Por isso que Jesus disse: ó, quem quiser
seguir após mim, negue-se a si mesmo. Começa por aí. É uma renúncia. Né? Agora, negar a si mesmo é um processo que muitas pessoas às vezes estão na igreja, mas ainda não negou a si mesmo. Porque negar a si mesmo é o começo da vida cristã. É o princípio, é os primeiros passos que a gente dá na vida cristã, negando a si mesmo. É lógico que a vida cristã é marcada por um progresso. A gente caminha a vida toda aprendendo e apanhando, mas é um processo contínuo de desejo e de crescimento, de fazer a vontade do Senhor. Né? A gente aprende também, chamado aprendizado por erros e ensaios. Quem já aprendeu com erros e ensaios aqui? A gente dá umas cabeçadas aqui, umas cabeçadas ali. E Deus deixa, porque é um jeito de a gente aprender. Porque a gente não aprende do jeito disso. Olha, vou deixar ele fazer isso aí. Pronto, leva uma bordoada, fica meio zonzo, mas Deus está lá, sustentando ele, né? Aí aprende. Você já aprendeu bicicleta? Quando era criança, eu aprendi. Hoje eu não sei mais nada de bicicleta, eu já sei tocar. Mas eu para na bicicleta, eu caí, né? Até quebrar. Né? É o aprendizado por ele, sai, você está aprendendo. Apanha aqui, apanha ali, pai, você não pode fazer mais. Desse jeito não. Tá vendo? Deu certo. Agora, se o ego ficar no comando, você vai fazer a segunda, terceira, quarta, vai apanhar a vida toda. Por quê? Porque você está insistindo no caminho e não está aprendendo pelos seus erros. E tem gente assim, que apanha a vida toda fazendo a mesma coisa e não aprende. O sábio é aquele que aprende por erro do outro, né? Agora você não aprende nem por ele, eu não sei o que chama isso, né? Então, Jesus quer o quê? Que a gente seja submisso ao trono dele, à palavra dele. Pedro fala assim: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas a gente quer resistir, mas não dá certo. Porque o texto tem que sujeitar, submissão, a palavra ao governo de Deus. Aí você tem o poder de exercer a autoridade e resiste. Agora, se você não se submete ao governo da palavra, você não vai resistir. Não é você que resiste. O poder, a autoridade, você está investido de uma autoridade, porque você está debaixo de um governo, então você diz sai e ele sai. Porque você está revestido de uma autoridade, você está submisso ao trono que conferiu a você essa autoridade. Esse é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício. Veja que Jesus, ele foi levado à marra do sacrifício. Isaías fala que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matador. Então você observa que ele se entregou voluntariamente. Ele aceitou o plano de Deus de boa vontade. Por isso que o seu sacrifício foi aceito, porque se não fosse de entrega, não fosse a entrega, não seria aceito. Porque sacrifício teria que ser por entrega, por devoção, por um ato deliberado da vontade de fazer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, quando nós servimos a Deus, do ponto de vista prático, Deus quer que a gente faça, mas faça com o coração. Faça porque é gratidão, não é porque é só dever, é gratidão, é o desejo de agradar, de saber que isso agrada a Deus, isso satisfaz o coração de Deus, isso representa o interesse do reino de Deus, né? Isso é agradável, porque isso representa o quê? O reino de Deus. Qualquer outra coisa que não representa o interesse do reino de Deus, você está fora. Tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida e que você continue servindo ao Senhor, submisso à palavra do Senhor, ao governo que é a palavra de Deus, que
você o faça, continue fazendo com alegria, com devoção, com entrega, independente do momento que você estiver passando. Você o faz, o serve, não porque as coisas estão boas agora, não tudo certo. Você faz porque você ama Jesus, você tem esse compromisso, mas é um compromisso de amor, né? Que foi selado, não é apenas compromisso formal, é um compromisso de amor, de fidelidade, né? Então você serve o Senhor com alegria, louvado e agradecido ao nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que esta igreja continue servindo ao Senhor com alegria no coração. Como eu falei sábado lá na igreja, quando o menino disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui, já são 8:55, para fazer a transição pastoral. O pastor Samuel, como eu já disse, ele pastoreou esta congregação por cerca de 13 anos. É um bom tempo. Lembro-me quando eu dei posse aqui. Eu acho que foi até um dos primeiros obreiros que eu dei posse, porque faz 14 anos que eu estou como presidente, né? Ele dirigia a escola dominical lá, depois eu dei a posse aqui. São 13 anos que pastoreou aqui, esteve aqui cuidando deste rebanho. Mas aprove a Deus, né, dar um direcionamento para ele estar dirigindo a congregação do Bolu. Então, deixo aqui meus agradecimentos por esses 13 anos de trabalho, de crescimento. Eu quero abençoar esse trabalho, através de sua vida. O Senhor abençoou e prosperou, não só no sentido do espaço físico, da reforma que foi feita, mas das vidas que foram edificadas, foram fortalecidas pelo ensino, pela palavra, pelas visitas, enfim, toda a assistência que foi dada aqui. Os irmãos não ficaram desamparados, ficaram aqui assistidos. E eu agradeço a Deus aqui pela vida do pastor Samuel, de sua esposa e de sua família, porque a família faz parte da vida do pastor. Você se separa, quanto mais você tem que separar, mas faz parte, não tem como, né? E sofre junto também. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe, continue abençoando, e que nesta nova etapa Deus o abençoe ainda mais, ali no mundo longo. Deus seja louvado por tudo. Muito obrigado por todo esse tempo que os irmãos aqui estiveram servindo ao Senhor. E peço ao pastor, humildemente, mas peço como pastor, responsável desse campo, que os irmãos continuem firmes servindo ao Senhor, porque nós servimos a Deus. É lógico que o pastorado, o pastor é necessário, porque Jesus instituiu, mas nós servimos a Deus. O pastor é transitório, todos nós aqui somos transitórios, mas a figura pastoral é transitória, todos nós passamos, né? Deixamos por uma razão, ou partimos para a eternidade, e outros, né, vão assumindo a posição, e assim sucessivamente. Então, continue servindo com o mesmo propósito que vocês estavam, com a mesma solenidade, com a mesma vontade, com a mesma garra e determinação que vocês sempre serviram aqui, e as cooperações que vocês sempre deram ali na igreja mãe, né, que é a matriz do campo, quartel-general. Vocês continuem aliançados e alinhados neste propósito. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Quero também, a Natália já agradeceu, já fez aqui os agradecimentos, também a palavra no domingo, tá certo. Nós iremos neste momento, então, dar posse ao novo obreiro. Nós aqui estabelecemos o seguinte: eu passei essa orientação em função da necessidade do pastor Ricardo ficar por um tempo lá na Praia Azul, até passar festividades, todo um trabalho que vem sendo feito, planejado, programado, não se deixa assim e abandona. Nós temos que
terminar ali a festividade que vem sendo programada, planejada, né? Então o pastor Ricardo vai ficar lá. Vou dar posse para ele hoje aqui, mas ele vai continuar. Já conversei com ele lá na Praia Azul. Passando a festividade, aí a gente vai marcar o dia para vir aqui. Não para dar posse, porque a posse vai ser hoje já, mas para ficar definido como o dia que ele estará assumindo aqui. Nesse inteirinho de tempo, que é tão curto, o pastor Sérgio vai estar aqui me representando como inteirinho para cuidar aqui do rebanho nesse período de tempo. Então, nesse período de tempo, é até difícil para alguém fazer esse tipo de trabalho, porque inteirinho é um papel difícil, porque você não chega nem praticamente decidir nada. Você simplesmente vai dar continuidade, o senhor vai dar continuidade ao trabalho que o pastor Samuel vem fazendo, simplesmente vai estar aqui ajudando, dando assistência pastoral até a passagem do aniversário, e aí nós estaremos de novo no mês que vem, já estabelecendo a transferência definitiva para o pastor Ricardo estar aqui juntamente com a sua esposa para dar sequência neste trabalho. Então, nesse período de tempo, o pastor Sérgio vai estar me representando o ministério e cuidando aqui do rebanho. Qualquer necessidade, vocês procuram o pastor Sérgio nesse período de tempo, tá? O pastor Sérgio, o pastor Ricardo já vai tomar posse hoje, já vai estar a par, já até pedi para colocar nos grupos tudo certinho, mas nesse período de tempo o trabalho sério, como ver, já está programado, planejado, as agendas feitas, continua desse jeito. Aí quando o pastor Ricardo subir, aí pode ir a reunir, e se tiver algum ajuste, não sei o que vai ser, aí cabe ao dirigente novo fazer essa avaliação, mas sempre com muita cautela, né? Não se muda, quando se chega, não se faz mudanças, né? Se mantém no trabalho, depois com o tempo, se houver a necessidade de um ajuste, caso ache, né? Aí com bom senso se faz. Então fica assim, meus agradecimentos, e vamos aqui neste momento fazer a posse do pastor Ricardo, da sua esposa, a pastora Alcilene. E depois desta oração, eu vou orar para abençoar, não é posse, porque o pastor Sérgio não está dando posse. Posse é uma coisa, ele está assumindo interinamente. Não estou dando posse, que não é um termo certo. Então eu dou posse para o pastor Ricardo, a esposa, e também oro para que o pastor Sérgio e a pastora Carmen, nesse período curto de tempo, Deus venha abençoá-los e dar graça para que o trabalho de Deus continue como está sendo abençoado. Então, por favor, venha até aqui, ajoelha, se for possível, ajoelhar. E eu vou pedir para o pastor Elvis fazer ali a oração, e eu vou estar aqui orando, impondo as mãos. Vou pedir também para vocês me ajudar aqui, por favor. A paz do Senhor, igreja, estenda suas mãos em direção aqui ao altar do Senhor, nesse momento. Vamos falar, Senhor, meu Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos na tua casa, esse momento de Pai, de posse, de Pai, de transição, aonde nesse momento, Senhor, está sendo postada essa casa aqui na congregação Javari, meu Pai, pastor Ricardo, pastor Alcilene, Senhor, que o Senhor venha abençoar os seus passos, juntamente com a sua família, com toda a congregação, meu Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, graça para conduzir a tua obra debaixo da tua direção e da tua vontade, Senhor, dando força, graça, saúde aos teus filhos, meu Pai, que daqui para frente, Senhor, estarão, meu Pai, sobre esse trabalho aqui no Guarguari, meu Pai. Abençoa toda a igreja, Senhor, todos os departamentos, meu Pai, que seguirão firmes, Senhor, constante, fazendo a tua obra juntamente com os pastores, meu Pai. Coloca as tuas mãos e continua dando crescimento a esta obra, em nome de Jesus. Amém.
abençoado, posse, vai estar abençoando a vida deles durante esse processo de interino de aproximadamente 20 dias, 20 e poucos dias, né? Vamos estar orando neste momento. Pastor. Estenda sua mão para cá. Pai querido, Pai santo, te louvamos, te glorificamos, Senhor, nessa oportunidade, aonde, Senhor, apresentamos os teus servos, trabalhadores do teu evangelho, estarão representando o ministério aqui neste local, nesta casa, casa de oração, casa de bênção, casa de adoração. Ó Deus maravilhoso, pedimos a tua bênção na vida do pastor Sérgio, pastora Carne. Ó Senhor, que a tua unção, que a tua graça, com o teu poder, com a tua sabedoria, vem, Senhor, agora revestindo o teu céu agora, para que eles possam, Senhor, dar continuidade à obra da sua mão. Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito. Amém. Pastor Sérgio é o primeiro vice-presidente da igreja, ele tem me ajudado muito ali na sede, no campo, aqui na sua sede, a gente cuida do campo, e é uma pessoa de minha confiança e que sempre me atende. Peço uma pessoa que tudo que você pede, nunca diz, vou ver, vou pensar. Tem gente que é assim, ele nunca dá a resposta assim, não. Tudo que você pede, ele atende na hora. E eu sou grato por isso, porque a gente precisa de pessoas que nos ajudem a fazer a obra de Deus. Sozinho a gente não consegue fazer isso. Com a ajuda de todos e dos companheiros que a gente tem, os obreiros do Senhor, a gente vai fazendo a obra de Deus. Deus vai nos abençoando a cada dia. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os trabalhos continuam normal, né? Os trabalhos, eu avisei, toda a agenda, o trabalho, a agenda que foi feita, as programações continuam normal, com exceção dessa agenda de quinta-feira que eu estou alterando, que estava marcada na agenda da cooperação da congregação de Jaguari, e eu consegui para o Vale fazer isso na quinta-feira, uma situação que o pastor da Sandra apresentou, que eu fiz essa alteração, tá certo? Deus abençoe, conta com a ajuda, com a oração de vocês, porque a obra é do Senhor, a obra é de Deus, e nós estamos aqui para servir ao Senhor. Fique de pé e nós iremos agradecer ao Senhor. A pastora Dulce vai fazer essa oração de encerramento e eu vou dar a bênção apostólica. A paz do Senhor, igreja. Hoje é motivo de nós regozijarmos no Senhor, alegrarmos no Senhor, porque tudo que Ele faz é bom, agradável e perfeito. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por este momento aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez. Sabemos, Senhor, que nós não andamos por nós mesmos, mas nós andamos na direção do Teu Espírito Santo. Porque a tua palavra diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo teu Espírito Santo. Obrigada pela tua igreja, Senhor, que está presente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando este lugar, que continue dando fruto, ó Pai, e frutos dignos de arrependimento. Nós te louvamos pela palavra pela qual foi, ó Deus, dita pelo Senhor aqui nesta noite. Que nós venhamos ter o entendimento, ó Pai, ó Deus, de ser humildes e, ó Deus, viver como o Senhor viveu nessa terra. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor, renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. Como diz o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, pela posse que foi dada aos teus filhos nessa noite. Eu sei, ó Deus, que é o Senhor que está fazendo. Nós sabemos que o Senhor que fez, ó Pai, a boa mão do Senhor está mexendo, ó Pai, em todas as coisas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por este culto
maravilhoso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amanhã estaremos dando posse ao pastor Samuel e à pastora Tânia no bairro Molon. Deus abençoe. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Você pode dizer amém? Amém.